GPS Podcasting. Para você, selecionando as melhores entrevistas, estou eu hoje aqui, Gilberto Evangelista, com Paula Santana. Recebendo ninguém mais, ninguém menos do que Denise Stoklos. Gente, olha só. Tem coisas maravilhosas que a nossa profissão de jornalista traz, que é viver emoções que a gente pensa que a gente nunca iria viver, como entrevistar pessoas que a gente sempre foi fã. Então, Denise, eu quero, em nome do GPS, da família GPS, te dizer obrigado pelo convite, de ter aceitado o convite e estar com a gente aqui hoje. Quem agradece sou eu. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa programação de vocês, que é tão exclusiva, tão importante. E vocês dois, jornalistas, estão interessados em arte. Eu fico muito feliz e contente, e eu que agradeço. Então vamos falar sobre o motivo que Denise vem a Brasília, gente. Ela que já veio inúmeras vezes, graças a Deus, para nós, né? Curtirmos sempre o deleite da sua arte. Agora ela veio para a segunda edição do Festival do Sina. É isso mesmo que está acontecendo na cidade. Desde o dia 3 de novembro, vai até o dia 13, com 16 peças incríveis. Tem vários estados brasileiros de norte a sul participando, produções aqui da cidade. Vale muito a pena ir lá conhecer. No nosso site tem uma matéria, a gente vai colocar na descrição no vídeo do YouTube. E é só você ir lá, que você também vai no nosso site achar todas as informações. Mas, Denise, eu sei que a sua peça é, assim, um soco no estômago, porque você está trazendo Abjeto Sujeito. Conta pra gente que peça maravilhosa é essa. Pois é, o nome inteiro da peça é Abjeto Sujeito, Clarice Lispector, por Denise Stoklos. É uma peça que teve uma certa demora para acontecer, porque, historicamente, há décadas, o nosso grande diretor, que já não está entre nós, Fauzi Arap, que era muito amigo de Clarice, me convidava para fazer textos dela, e eu tinha muito receio, porque, primeiro, eu era sou admiradora dos textos dela, e acho, claro, eles são extremamente complexos e muito maduros. Eu não me achava à altura de fazer. Mas agora que eu estou com 72 anos... Perdeu o medo. Não é que perdi o medo, eu pensei, bom, da agora em diante, mais madura eu não posso ficar, então tá na hora, gente. Tá madura no ponto, né? Pra encarar uma Clarice. Mas tem um detalhe aí nessa história toda, que você não deve somente ter perdido o medo da Clarice, mas você tá trazendo uma outra fera para essa produção, que são as canções de Elis Regina, que você faz coreografias. Como é que é essa mistura Denise, Clarice e Elis? Como ela acontece? Foi uma coisa incrível que o meu dramaturgo, meu grande amigo Wellington Andrade, que é professor de literatura, grande conhecedor de Clarice e de Elis, e ele é diretor da Faculdade Casper Libero, ele que fez a seleção dos textos, a ordem dos textos de Clarice, para dar essa noção do abjeto, que sempre tem um bicho, um animal nos textos de Clarice, e tem o sujeito, que é o eu, entrando através também da visão desses animais. E aí ele pensou, vamos intercalar com canções de Elis, porque aí a gente fica completos nessa sessão de mulheres extraordinárias brasileiras. Não, e na verdade, você está vivendo ali essas mulheres que tiveram uma vida à flor da pele, né? Exatamente. Você sabia que a Clarice morou em Brasília um tempo, logo no início da cidade, e ela escreveu sobre isso? E a gente sabe porque a gente faz tantas edições comemorativas nos aniversários de Brasília que, obviamente, ela não pode ficar de fora. E ela dizia que aqui ela se sentia, eu não sei, vai o trocadilho que pode ter a ordem inversa, mas tristemente feliz
e ela dizia que esse era o espaço que mais oprimia a alma dela. Então, ela estava sempre ali naquele duelo, né? Porque Brasília tem um pouco, né, disso. Às vezes você se sente tão ali à vontade que isso às vezes te oprime, né? E ela falando do céu, né, desse espaço todo. E também a Elis, porque você, quando voltou de Londres, você já incorporou a Elis, que foi logo depois da morte dela, então você rapidamente, ali acho que no calor, já quis contar a história dela dentro né, de toda essa catarse nata que vem de você, né, Denise? Foi naquele embalo daquela saudade tão repentina, né? Aquela falta daquela mulher, que eu pensei, e por um acaso, eu estava para conhecê-la. A assistente de direção do espetáculo que eu fazia com Antônio Bujanra era a filhada dela. E ela disse, eu vou te apresentar a Elis. Então, nós estávamos combinadas de eu ir na casa da Elis. Aconteceu que não deu tempo. Então, eu pensei, eu tenho um encontro marcado com ela. Que vai ser nos palcos. Exatamente. Falou a minha frase. Desculpa, mas aí porque né, a gente arrepia Tão até só de ouvir você falar. Que nós estamos aqui. Olha o óculos. Ai, gente, olha isso. Ai, gente, eu Estamos também de preto também. Mas você não é assim, Paula Santana. Estamos Ai. de preto, a gente, ó, sinergia. Ô, Denise, nessa época, você já tinha... você esteve no Rio de Janeiro, depois você deu um rolê geral, né? Foi para a África, se estabeleceu em Londres. Acho que uma das suas filhas estavam nascendo. Você estava ali meio que ascendendo também profissionalmente, se encontrando. E aí você dá de cara com a Elis. Como é que foi isso? Ali na década de 80, o Brasil impactado com a morte dela, e chega a Denise performática, contando a história dessa grande cantora, dessa intérprete. Porque eu pensei isso. A única coisa que está faltando agora para a Elis é o corpo, porque a voz dela está aí eterna. Então, eu vou dar um corpo no espetáculo, vou poder proporcionar às pessoas dizerem, vou sair de casa para ver um show da Elis. Então, eu fiz só coreografias das canções dela. E não era da letra ou da música, mas da interpretação que eu entendia que ela queria dar. Era esse o gesto que eu fazia. Eu estava saindo da escola de mímica, então foi extremamente corporal o espetáculo. Coisa que eu fui deixando depois. Eu fui juntando voz com gesto e agora estou chegando nesse estágio onde eu quero alcançar um momento em que eu possa ainda não falar nada, não mexer nada no palco e ainda ser teatro, só pela presença dramática. Então, eu estou tentando isso, é uma coisa difícil. Então, nesse espetáculo não tem mais tantos malabarismos de gestos e tem a presença do texto, do papel, que era onde a Clarice escrevia. Você fica com papel em cena? Eu fico com o papel na mão. Eu já vi no YouTube, assim, Isso. É muito emocionante, porque é como se você estivesse tendo uma relação ali com ele. Você pega nele de um jeito... Seus movimentos são realmente muito... Sempre... Um levantar de sobrancelha seu é uma performance já, mas você segurando aquele papel vendo o vídeo no YouTube, recomendo, viu, pessoal? É fantástico. Quem não tiver o prazer de ver a peça. É uma simbiose ali, é uma relação que... É como se eu estivesse acabado de datilografar, como ela fazia, e estivesse lendo. É claro que muita coisa eu sei de cor, mas ali aquele papel está como se eu tivesse me revelando a cada frase que eu estou acabando de descobrir que datilografei. Então, ele é um hipertexto. Sim. Tanto que há um momento em que, no trecho da Paixão segundo o GH, em que ela fala de que ela tem vontade de lamber a barata que ela esmagou, eu lambo o papel, porque o papel é a barata. É o hipertexto. Então, a gente fez várias jogadas assim, muito definidas também pelo diretor Elias Andreato, que é um ator também solo,
e tive o cenário da minha filha, que é artista plástica, Thaís Stoklos-Kignel, que é uma espécie de uma cortina vazada. Então, é uma descortinação dos textos da Clarice. E é um espetáculo muito para esse momento, porque ele é profundo, ele é sobre o eu, ele é sobre o valor de ser, coisas que há algum tempo atrás talvez a gente não pudesse fazer porque poderia ficar muito texto, muito profundo, muito chato, mas agora a gente está querendo refletir sobre nós mesmos. Então dá para arriscar fazer um espetáculo de texto denso. Então a gente tem esse prazer enorme de apresentar esse espetáculo, que tem também a assistência da Cris Longo, que está aqui, que me ajuda profundamente Beijo, o tempo Cris. todo. E a luz da Aline Santini, que é maravilhosa, com a execução do Maurício Shimohara. A gente tem uma equipe enorme que cuida dessa parte toda visual. E você está em turnê agora com a peça, né? Apesar de ter sido convidada para o festival, você está em turnê com a peça, né? Estou elogiadíssima de ter sido chamada para esse festival, que eu considero esse Festival Dulcina um ato de resistência, porque não está acontecendo eventos assim no Brasil inteiro. Há uma dificuldade enorme, então eu dou parabéns ao pessoal organizador, aos trabalhadores, aos participantes, a todos que estão fazendo disso uma realidade e trazendo ao público de Brasília, que adora teatro, que eu sempre fui tão bem recebida aqui, tanto que a gente já está com votação esgotada há alguns dias. Ai, e ótimo. Feliz da vida. Não, Denise, Brasília tem sede de arte, sede. E quando você diz que esse é o momento, eu acho que esse é uma unanimidade, né? A gente passou por um período extremamente difícil, né? Lidamos muito com a morte muito presente e um período de introspecção. Nós fomos empurrados para dentro, né? Vamos dizer assim. E ali, eu acho que você trazendo essa provocação para a gente, quem tiver ali a sua plateia, não tem como fugir desse caminho de você fazer uma peregrinação para dentro de si mesma e ver o que disso tudo vai fazer ali sentido para o que você tem pela frente. Então, ter você conosco nesse silêncio, né? Porque muitas vezes a gente se descobre, a descoberta, né? O sentido das coisas está no silêncio. Então, você trazendo esse silêncio físico, vamos dizer assim, ao mesmo tempo preenchendo um palco, isso aí traz ali uma notoriedade para o teatro e para Brasília, neste momento, que eu acho que certamente, se Dulcina estivesse viva, ela estaria ali na primeira fila batendo palmas para você. Que pena que nós não a conhecemos, né? Ela foi ali a grande incentivadora, ela que trouxe toda essa verve artística do brasiliense, do candango, que só mais tarde nós descobriríamos isso também por meio da música, da arquitetura, do próprio teatro, né? Que o brasiliense tem essa intimidade com a arte. Então, assim, você aqui trazendo essa sua nova fase, não sei se a gente pode chamar de nova fase, né? Sim. Porque você, quando começou, que era onde eu queria... eu tenho muita curiosidade, porque eu fiz balé há muitos anos, eu tenho curiosidade em saber como é que você conseguia esse domínio de palco, porque você trabalhando sempre solo, e você dirige, você encena, e você prende as pessoas ali o tempo inteiro. E aí eu fui buscar, você fez mímica, você fez malabarismo, acrobacia, e você ainda... maravilhosamente, você ainda estudou clown. Como é que olha que loucura, né? Que genialidade, assim, você se despojar e você entrar num universo que ele é puramente único, né? Ele é seu para o outro, não é isso? Isso. Eu acho que são as transformações mesmo estéticas que vão ocorrendo com o artista, onde ele vai se adaptando
as suas etapas. O Merce Cunningham, aquele mestre de dança, ele dançava até os 80 e tantos anos, adaptado ao corpo que ele ia ganhando com a idade. E era magnífico. Então, isso é interessante, porque isso nos mostra que todo ser humano tem sua expressão, tenha ele qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de estilo de comunicação, todos eles são valiosos, se há interesse em chegar até o outro. Que, como bem diz o Hélio Peregrino, que a gente cita na peça, quando ele é perguntado o que é mais importante, ele diz: o outro. Isso é verdade. Porque o outro sou eu. E eu sou o outro. Quer dizer, nós sentimos iguais. E é engraçado, você falou ainda há pouco do momento, que é o momento que a gente está no momento de pensar, de refletir, e eu acho muito em relação ao outro, né? Eu quero render homenagem também à Dulcina. Se eu não estiver falando bobagem, ela largou o Rio de Janeiro, se apaixonou por Brasília muito cedo e decidiu criar aqui. Isso já não é mais bobagem, porque você tem certeza. Mas ela decidiu criar a faculdade aqui, porque ela achou que aqui seria um lugar, um celeiro realmente para novos talentos, onde ela podia... Imagina, uma atriz que larga uma carreira para fundar uma faculdade. Gente, só dá para render homenagem, né? Numa cidade como Brasília, ela é das mulheres fantásticas que a gente tem. Muito obrigado a vocês, mulheres. Memorável. E aí, eu quero aproveitar que a gente está falando então de teatro e que a Paula trouxe essas multi-artista que você é. Como é que você vê hoje a produção teatral? Você que exerce em tantas áreas, que trabalhou com tanto... Tá mais difícil, tá mais fácil fazer essa peça? Eu digo não somente de você, mas o do conseguir fazer. Eu acho que a gente está atravessando um período político de dificuldades em colocar teatro em cena. Para a música está um pouquinho mais fácil desde que abriu a pandemia. Mas eu acho que nós vamos chegar lá porque a produção teatral dos jovens está imensa e variadíssima, o que é muito importante, que haja diversas propostas estéticas. Sim. Porque nós precisamos, a cada um vai agradar um tipo de experiência ou vai ter uma ponte maior de comunicação. Então, nós precisamos dessa diversidade e eu acredito muito nas novas gerações. Eu sou, além de mãe de 2 filhos, uma filha e um filho, eu sou avó de 2 meninas, uma na adolescência de 14 anos, outra de 12, e eu sou apaixonada pelo fato de que as novas gerações nos superam. Isso é a realização absoluta, quando a gente vê que eles são melhores que a gente em tudo. Nossa, então eu tô esperando a próxima Denise Stoklos, porque se você já fez tudo isso, quero ver a próxima, né? E, inclusive, esse é um tema também, assim, dessas novas gerações. Esse é um Brasil, um mundo, na verdade, de dancinha do TikTok, de maquiagem no TikTok. Como é que você vê, assim, desculpa eu ir para um outro lado, mas é porque já que você já tá falando de outra geração, como é que você vê essa coisa toda? Eu acho tudo isso válido, porque dá uma velocidade de comunicação, logo tudo é superado, logo tudo é assumido, aceito, mas em seguida já vem uma outra fase, vem uma outra, há uma rapidez de comunicação em que eu acredito muito. Meu filho, quando era pequeno, jogava videogame, aqueles antigos, e eu adorava, eu tinha certeza que ele estava desenvolvendo técnicas cerebrais, matemáticas naquilo, e com toda a razão. Eu acredito que esse tipo de informação eletrônica ela tem um alcance bem maior daquele que a gente só vê na superfície. Era isso que eu estava pensando agora, né? A gente conseguir, nós que somos de gerações, nós somos analógicos, a gente tem uma certa dificuldade em encontrar uma beleza nessa superficialidade, encontrar uma beleza no instante, porque eles são programados para viver o agora e nada mais, né?
porque daqui 24 horas tudo se desconfigura, tudo passa a não ter mais sentido nem valor, e naturalmente eles têm que estar prontos para o próximo episódio, para o próximo post. Então, essa velocidade, muitas vezes, a gente questiona e fala, para onde é que meu neto está indo? Onde é que tudo isso vai parar? Será que o mundo está ao contrário e ninguém reparou, como dizia a Cássia Eller, que é daqui de Brasília? Você acha isso ou não? Ou você está na mesma vibe que eles? Eu acho que eles estão mais inquisitivos e eles dizem tudo muito assim, Na lata. Dizem seja o que quer que seja que eles estejam pensando, sem problema de autoritarismo ou de achar que não pode dizer aquilo, eles interpelam, eles solicitam respostas para os seus próprios crescimentos. Eu acho isso maravilhoso, coisa que não havia antes. Havia respeito, porque não podia se perguntar determinadas coisas, ou havia até as questões de gêneros, para eles não é mais problema nenhum. É o, a, e, tudo é a mesma coisa. Menine! Tudo se relacionam sem o menor questionamento. Isso tudo é um avanço, minha gente. É como se eles não quisessem definição, né? Tipo assim, você é isso, é aquilo lá. Eu sou isso aqui, pronto. Tipo, mas o quê? Não precisa definir, né? Gente! Tô transitando, né? Isso! Você tem muito contato com o jovem, né? Nessa passagem aqui no festival, você tem 2 momentos. O da peça, mas também tem um outro que vai ser um bate-papo com um público aberto, mas que com certeza, assim, reúne muito jovem, né? Como é que é essa troca? Tem muito jovem querendo ouvir falar de teatro, querendo fazer e levar a arte adiante? Eu tenho especialmente um aluno que começou comigo, acho que com 16 anos, daqui de Brasília, o Luca Lima. Lucas Lima? Luca Lima. Luca, vem conversar com a gente qualquer dia desses. O Luca é um dos melhores performers que eu já vi na minha vida desde já. Olha, vem conversar com a gente mesmo, Luca, pelo amor de Deus. Ele está fazendo universidade agora de teatro também. Ele é inspiradíssimo, ele é um solo performer. E ele diz que foi crescendo comigo nessas aulas que eu dou online desde 2016. Mas ele é um talento enorme. Então, eu utilizo a figura dele para falar desse jovem que é extremamente aberto, que tem tanta coisa para dizer e que consegue se organizar para dizê-las e fazer seus próprios espetáculos solos. Denise, o que você aprende com seus alunos e o que você degusta da sua plateia? São coisas diferentes, né? Porque uma coisa é você está numa aula online e a outra você está ali no front, né? Então, como é que você se abastece dessas 2 frentes de trabalho? Eu aprendo muito com os meus alunos pelas coragens que eles têm de abordar qualquer tema e dedicar-se a esses temas com uma profundidade de entrega, de engajamento total. Isso eu acho que é uma coisa que veio de herança dos tempos ainda de ditadura militar, dos resistentes. Isso foi uma coisa que ficou de recado. Resistir, acreditar, e está aí o resultado. Essa geração acredita. E eu me transformo demais recebendo todo esse frescor desse pessoal jovem. Tudo isso chega para mim como um presente, um orvalho, um vento gostoso que só inspira e dá maior ainda vantagem ao que eu digo que o meu teatro se dedica ao amor e liberdade.
E eles me inspiram isso cada vez mais. Ô, Denise, eu estudei, fiz algumas graduações e tal, e eu sempre fui muito abusado de, tipo, tinha aquelas professoras temidas, né? Que a gente, não, pega matéria com essa daí não, isso rola muito, né? Não, ela é, ou o professor, né? Os temidos, porque ou são muito exigentes, ou porque são muito, realmente... sumidades na sua área, então às vezes a gente tem medo. Eles não chegam com medo de você, que nem você estava de interpretar os textos da Clarice, não? Eles são muito respeitosos, isso te digo. Eles são extremamente afetivos comigo. Eu sempre agradeço no final da aula, porque eles me incentivam com esse afeto, com esse respeito que não precisaria ter, porque ali estamos numa mesma, estamos em busca de construir alguma coisa que venha a partir de um tema, do corpo, da voz e desse outro elemento que é feito de intuição, memória, pensamento. Tudo isso a gente trabalha em conjunto. Então, não haveria uma diferença, mas eles vêm com uma carga afetuosa que me carrega para frente sempre. Ô, Denise, o seu trabalho ele tem ali uma convergência de opostos, né? Ao mesmo tempo que você precisa da catarse, você também precisa da técnica. Isso, não é isso? Perfeitamente. E como tudo isso acontece antes de você entrar no palco, e até pode ser ali não só nos momentos, nos minutos que antecedem, mas na preparação mesmo. E como é isso de fato no palco? Como é esse domínio? Porque o domínio de palco você já tem. E o domínio de si mesma, nesses antagônicos que se convergem para dar o resultado que, né, te trouxe até aqui nessa excelência do que você faz. É justamente na presença, né? Entender que o que eu estou ali fazendo tem que ter sentido para cada um que está na plateia, que cada um que veio ali deixou em casa seu filho, deixou seu livro, deixou seu descanso, tudo para vir ao teatro, que buscar alguma coisa que transformasse a sua vida. Existe uma história que no teatro grego, quando uma pessoa ficava doente na Grécia, ela era receitada pelo médico, pelo xamã, uma poção de ervas que ela deveria tomar para aquilo, e ao mesmo tempo era receitado que peça de teatro ela tinha que assistir para aquilo ser impulsionado. Eu tomei muito desse remédio. Eu até fiz um pouco desse remédio, porque a gente não tá igual só na cor e no óculos, não. Eu já fiz um pouco de teatro. Eu sou jornalista como você e eu também fiz sociologia. Ela também é socióloga. Nossa, vocês são almas gêmeas. Ai, gêmeos. Ô, Denise, eu sei que você não tem o tempo todo do mundo para estar aqui com a gente, que já você tem uma palestra para dar, sim, mas eu não posso terminar, né? A gente não pode deixar de falar de alguns temas que eu acho que você vai trazer, assim, uma contribuição muito importante. A gente falou de juventude há pouco. E eu acho que um outro assunto que está muito em voga também é o etarismo, né? Essas mulheres maravilhosas em Hollywood que estão assumindo os cabelos brancos, que estão falando, não, menos maquiagem, não, menos isso. E você, aqui na nossa frente, nua e crua, assim, como você está lidando com a questão da idade chegando? E eu sei que muita gente fala isso, a gente não pergunta pra mulher. Ah, mas eu não tenho disso não, eu sou jornalista pra isso, pra perguntar qualquer coisa pra qualquer um, se ficar com raiva, fica. Pergunta mesmo. E complementando, você usa o seu corpo desde sempre, né? É o seu elemento de trabalho. Isso. E agora você convive com ele, com as limitações, respeita isso. E cria uma nova narrativa pra ele. Exatamente. Né? Isso mesmo, Paula. E a mesma coisa eu faço com as minhas rugas. Elas servem aí para as minhas netas brincarem com a minha pele. Uma neta minha diz que essa minha perlanca aqui é o meu muque de baixo. Essa é a graça. Eu acho maravilhoso, porque
porque é isso mesmo. E você fala, exercitei muito para isso. Ô, Denise, você faz alguma intervenção estética? Você, Não nada. faço. Você é assim, Assim, natureba total. natureba total. Maravilhosa. Achei que era o melhor jeito de eu ir convivendo comigo. E esses dias eu ouvi alguém falar isso, não me lembro quem, eu achei tão bonito, de que esse meu corpo é o corpo que eu tenho desde neném, então ele é muito meu, ele é todo meu, eu não posso fazer nada, ele é meu, ele tem a minha história. Eu achei lindo isso. Agora, a mente, né, o nosso cérebro, ele, se tudo der certo, ele funciona até o nosso último dia. O corpo não tem jeito, né? É uma briga com o tempo. Isso. E em algum momento da sua vida você titubeou e falou assim: ai, corpo, por que você está fazendo isso comigo? Né? Por que você está declinando? Ainda não. Se chegar esse tempo, eu te aviso, Paula. Eu ligo para cá. Você me conta. Não esquece de vir aqui me contar, tá? Pode deixar. Eu já tô com essa paranoia na cabeça. Falei, ai, corpite, poxa, você podia durar um pouquinho mais. Né? A gente tem. O Mulher Caetano tem fala isso, né? disso, que a única coisa ruim de envelhecer é a perda da agilidade física. É E verdade. isso todos têm. Então, isso é absolutamente próprio do etarismo. Você sente dor no corpo? Ainda não. Ai, eu gente, sinto, maravilhoso. menina. Eu acordo Nossa. com dor no corpo. Eu acordo também um caco. Nossa, você tinha que ensinar um pouco de postura, de movimento, dessas coisas para nos manter. Fala aí, vai. Eu Sem- tenho certeza que não. tem uma galera ali esperando. Conta, Denise, pelo amor de Deus, que a partir de amanhã eu já vou fazer isso. Matéria sobre como não sentir dor no corpo com Pô, Denise. Denise Stoklos. Mas a dor é um fato. Eu acho que a gente nunca nos foi ensinado como você tratar bem o seu corpo. Né? A verdade É essa. verdade, sim, sim. Então você vai sendo ali produto do que te oferece. Então você senta mal, você Isso. não sabe caminhar, É a você nossa sobe cultura. no salto, né? É assim. É. E de repente, quando você vê, você está lotada de Isso. dor, né? Isso. E aí você não sabe como lidar com isso, porque às vezes nem tem tempo, isso nunca foi importante na sua vida. Então, assim, isso nem sempre tem a ver com idade, tem a ver com acho que é Uma cultura, uma que cultura veio desde própria, muito né? cedo. Exato, aham. exato. E de você, então, me dizer que com todo o malabarismo que você faz no palco, você não tem dor, isso é genial. E que é o Parabéns pra segredo, você. Paula Santana vai se Será esticar que é também, isso? vai Será fazer que é uma mímica, isso? vai fazer um negócio, eu, hein? Ah, não, Paula, aqui não é receita não é doutora Denise não. A nossa técnica tá me avisando que o nosso tempo tá acabando. Não, E eu ela vai preciso... contar e vai contar. Eu preciso saber o quê? Você já fez mais de 100 espetáculos, criou, né? Dirigiu, participou, escreveu, fez, tudo. E livros, né? Você também tem livros. Livros? Sim, você tem 7 tudo, né? livros. Ah, não, para. Hashtag inveja. Ó, hashtag inveja, eu quero saber o seguinte. O que vem por aí ainda, Denise? Ah, são tantos projetos, menino. Conta um, conta dois, vai. Olha, é que tem uns que eu não posso contar, Tá porque bom. envolvem outras pessoas. Mas tem muita coisa aí que a gente projeta fazer. Vamos ver. E é sempre assim, eu sempre tenho tantos projetos, de repente um amadurece antes que o outro. Daí é a vez dele. Daqui a pouco, dentro daqueles outros, o outro é que amadurece antes. Então não dá nunca para saber a cronologia dos que vêm. Mas que estão na lista horizontal, estão muitos. Ô, Denise, você é uma mulher solo em cena. Sim. Mas você também é solo nesses momentos de criar, de construir coisas que vão se transformar no... Quase sempre. Quase sempre. Quase sempre. Nessa peça, como eu disse, da Clarice, eu tive a ajuda de dramaturgista e de diretor, além de iluminadora e de cenógrafa, que é tudo muito simples, muito minimalista, porém está lá presente e é parte integral. E assim, você, jornalista, socióloga, então todo esse
esse talento seu, ele veio da onde? Você é autodidata? Quando foi que você falou assim, que jornalismo, sociologia dá para aplicar no palco, né? Inclusive, o seu teatro essencial tem muito a ver com isso, né? O jornalismo também. Você acha? Acho, por causa da comunicação, de você saber que determinado tipo de estrutura comunica, outras não. Então, eu comecei muito cedo, com 18 anos eu escrevi minha primeira peça, fazendo faculdade de jornalismo e sociologia, e era como eu frequentava o centro de estudos, e nessa época o assunto era o marxismo. Então eu fiz uma peça sobre a mais-valia, e era toda metafórica, porque naquela época não se podia assinar se não era censurado. Então eu comecei já com esse compromisso político de só fazer coisas que pudessem ser importantes ao outro, aquele que está na plateia. Se não for importante para ele, não me interessa fazer. Mas já usando o corpo. Já usando o corpo. Isso é nato, veio com nato, porque eu sempre fui muito atlética desde muito cedo, morava numa cidade pequena. Você é lá de Irati, do Paraná. Olha, eu só estava te testando para ver se você estava lembrando. Irati é uma cidade pequena? Pequena. Nossa, imagina ela lá na Irati, criança, pensando assim, né? tô louca pra sair daqui. Tchau, Irati! Um beijo, né? Aí a vizinha que ficava no alpendre, na janela, lá vem a Denise. Será que a mãe dela tá sabendo? Fazia barra com os meninos, jogava futebol com ele, jogava vôlei na escola. Então, era muito atlética. Tinha um ambiente para isso. Entendeu, Paula Santana? Então, agora que você aprendeu, Entendi. vamos lá. Primeiro de tudo, você que está aí ouvindo, assistindo, Denise Stoklos com a gente num papo que não dá vontade de parar. Não dá, né? Não dá, gente. Assim, a gente arrepia, o olho enche d'água, acontece mil coisas. Ela veio para Brasília trazendo essa peça maravilhosa com textos de Clarice Lispector, Abjeto Sujeito, textos de Clarice Lispector por Denise Stoklos. Se você não tiver tempo de ver aqui, lógico, você vai poder ver na turnê dela, que vai percorrer o Brasil todo. Escutou, já joga no Google, pensa, eita, tá passando aqui, vou lá assistir. Ou então vai ver nos extratos no YouTube, como eu fiz, que também vai emocionando. A gente quer te agradecer demais você ter vindo aqui no GPS Podcasting. Puxa. Sabe, como eu disse, é GPS Podcasting, porque a gente vai selecionando, e que honra ter essa seleção incrível que é você. Você é uma seleção inteira, né? Que agradeço. Vocês foram maravilhosos nas suas falas. Teve umas aí que eu quase aplaudi. Nossa, ótimos, excelentes. Uma delícia. Olha, somos todos fãs. Não, são conversadores maravilhosos. Me possibilitaram aqui tentar responder à altura de vocês. E eu acho que a gente obrigada. pode dizer, sabe o quê, Paula? Só pra gente encerrar, que Brasília inteira tem um prazer enorme de ter você todas as vezes que você veio. Obrigada. Venha mais vezes, você é sempre muito bem recebida, né, não, Paula? Muito obrigada. E quando vier, por favor, um WhatsApp pra gente. Claro. Aí a gente leva essa conversa para uma mesa de um bar gostoso, para um restaurante, para qualquer lugar. Você conhece Brasília? Conheço um pouquinho, então, né? Então, aí a gente vai te apresentar Brasília, vamos fazer aquele rolê de brasiliense. Maravilhoso, tá combinado. Obrigada, viu, Denise? Muito prazer obrigada enorme. a vocês. É isso, GPS Podcasting. Muito obrigado pela audiência. Continue com a gente, sempre um prazer.